Então agora vamos para a nossa peça de razões, tá certo? Olha só, pulou uma linha, vai escrever razões do recurso ordinário. Quem é o recorrente? Pula uma linha, recorrente, é o B. Pula uma linha, recorrido, é o A. Origem, vara do tananã, três pontinhos, vara do trabalho de, três pontinhos. Pula uma linha, processo número, três pontinhos. Professor, um colocou lá em cima, na estrutura, a origem, mas precisa colocar, viu, pessoal? Isso aí é uma questão óbvia, né? Você põe a origem. De onde vem o processo? Da vara do trabalho de, ao lugar, três pontinhos. Nobres julgadores. E aqui uma frase que eu gosto de usar, que é uma frase de efeito, até para você se sintonizar do que você quer, né? O que eu estou querendo aqui? O que eu quero? Eu quero o seguinte: a respeitável sentença proferida nos autos da reclamação trabalhista, com o devido respeito, merece ser reformada. Se não, vejamos. Se não, vejamos. Tá? Então põe isso, ó. Tem o hábito de ter sempre essa frase aqui. A respeitável sentença merece, se não, vejamos. Preliminarmente, nulidade do julgado por cerceamento de defesa. Você sabe que tem que fazer isso. O nobre magistrado encerrou o processual após o preposto ter respondido sua indagação de que não era empregado do recorrente à época dos fatos objeto do litígio. Veja, eu estou copiando o problema. Concluiu o magistrado que se o preposto não era empregado à época dos fatos, não poderia ter conhecimento do litígio e, ato contínuo, aplicou à recorrente a pena de confissão quanto à matéria de fato, desconsiderando inclusive a documentação juntada aos autos ou entranhada aos autos. Eu estou aproveitando o problema, gente, só estou escrevendo com as minhas palavras. Ocorre que, agora sim eu vou começar a questionar. Ocorre que, com o devido respeito, olha, até ficou grande aqui, isso foi sem querer, mas ficou bom aqui, ó. Ocorre que, com o devido respeito, não agiu corretamente o magistrado, pois o preposto não precisa ser contemporâneo aos fatos, objeto do conflito, pois essa não é uma exigência da lei. Vamos continuando aqui. Com efeito, vou fundamentar. Com efeito, dispõe o artigo 843, parágrafo 1º da CLT que o preposto precisa ter conhecimento dos fatos. Nada refere à lei sobre a necessidade de o preposto ter convivido à época dos fatos. Nem mesmo exige a condição de empregado do preposto, bastando, insista-se, que ele tenha conhecimento dos fatos. Veja, esse é o fundamento, isso que precisa ter. Só está na tua peça isso daí. Dessa forma, a pena de confissão se mostra absolutamente ilegal. Não fosse somente isso, Sua Excelência desconsiderou completamente todos os documentos que acompanharam a defesa ofertada pela recorrente e comprovam que o recorrido firmou acordo de compensação de horas, nos estritos termos da lei, apesar dos protestos do patrono do recorrente. Essa informação constava no problema, tudo isso constava no problema. Eu só estou adaptando, pessoal, com as minhas próprias palavras. Conforme você for treinando aí, você vai conseguir também ter uma redação clara e limpa como essa. Assim, aí é o autotexto, ó. Todas as vezes que você falar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, esse é o autotexto aí, beleza? Assim, o magistrado violou o amplo direito de defesa da recorrente assegurado pelo artigo 5º 55 da Constituição Federal de 88. Mas sempre vai estar esse autotexto aí. Pelo exposto, requer se digne vossas excelências. Ah, professor, ficou muito complexo. Pelo exposto, requer de vossas excelências, digne-se acolher a presente preliminar para declarar a nulidade da sentença com a restituição dos autos, a vara de origem, para regular a instrução processual. Todas as vezes que eu pedir nulidade por cerceamento de defesa, pessoal, eu tenho que pedir o retorno dos autos à vara de origem para voltar, né? Para fazer. Nossa, o retorno só pode ser voltar, né, professor Marlá? Ai, meu Deus. Então, para fazer uma nova instrução. Olha lá. Para uma regular instrução processual, porque afinal de contas ele não ouviu o meu preposto e eu quero que o meu preposto seja ouvido. Tá certo? Olha que legal, já fizemos a nossa preliminar de nulidade. Vamos para o mérito? Vamos sim.
Se vencido o argumento quanto à nulidade por cerceamento de defesa, no mérito, a respeitável sentença merece ser reformada. Porque eu quero dizer o seguinte, chegou no tribunal, às vezes o tribunal não reconhece a nulidade, diz que ela realmente não entendeu. Então eu quero então que o mérito do meu recurso seja apreciado pelo tribunal. Então, das horas extras, o que eu vou falar? O recorrido ingressou com reclamação trabalhista, pleiteando horas extraordinárias e as consequentes integrações. Estou contando a história do problema. A recorrente contestou o pedido, sustentando que nada era devido por horas extraordinárias, uma vez que o recorrido assinou o acordo de compensação de horas, juntou documentos, inclusive cartões de ponto. Olha que interessante, tudo eu estou explicando de acordo com o que o problema trouxe. Todavia, a respeitável sentença condenou o reclamante ao pagamento das horas extras e suas integrações. Agora vem, ó. Ocorre que, conforme demonstram os documentos, o recorrido assinou o acordo de compensação, pactuando que o excesso de horas em um dia seria compensado em outro dia, na forma do que dispõem os artigos 7º, inciso 13 da Constituição Federal e artigo 59, parágrafo 2º da CLT. Desta forma, olha que interessante, o acordo de compensação retira do recorrido o direito às horas extras, conforme expressamente dispõe o parágrafo 2º do artigo 59, tá? Vou colocar aqui do artigo 59 da CLT, bem como a súmula 85. Esse é o fundamento que tem que estar na minha prova, que tem que estar na tua prova. Sem ele, aqui ficaria incompleto, você perderia ponto. Assim, claro está que o recorrido não faz jus ao pagamento das horas extras e seus reflexos. Requer, por consequência, a reforma do julgado com a exclusão, essa é a conclusão, ó, tá? Eu repeti aqui, da condenação ao pagamento das horas extras e reflexos, tendo em vista a existência do acordo. Conclusão. Ante as razões, requer-se de vossas excelências, dignem-se conhecer o presente recurso ordinário, dando-lhe provimento, lembra, do CPR, para acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eu tenho que reforçar, determinando o retorno dos autos à vara de origem, ou ao juízo ACO, que é a mesma coisa, a fim de que seja realizada nova audiência de instrução. Contudo, se vencido esse argumento, requer o provimento do presente ordinário, com a consequente reforma da sentença de primeira instância, excluindo a condenação das horas extras. Então é o CPR, é o conhecimento, é o provimento e a reforma. Neste caso do nosso recurso, eu precisei o quê? Eu precisei reforçar a preliminar. Então, por isso que nós colocamos aí 2 vezes provimento. Um provimento para acolher a nulidade por cerceamento de defesa e restituir os autos à origem. Caso esse argumento, caso vencido esse pedido, eu quero o provimento para reformar no que se refere às horas extras, porque tem acordo. Beleza? Veja só, concluímos o nosso recurso. E o fechamento? O fechamento é o padrão. Nestes termos, pede deferimento, local e data, nome e número da OAB do advogado. Muito bom, fechamos aqui o nosso recurso ordinário, referências bibliográficas da aula de hoje disponíveis, especialmente do professor Heraldo Ribeiro, que eu cito o problema em todas as aulas. Beleza, pessoal? Gostaram aí da nossa aulinha de recurso ordinário? Eu acho que foi muito produtiva essa aula, é um recurso muito cobrado, né, em provas de OAB. Com isso, eu encerro esse curso de estrutura das principais peças mais cobradas na segunda fase da OAB. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha aproveitado as aulas e desde já peço que você siga aqui, ó, meu canalzinho no YouTube, Bizus de Direito do Trabalho, tá? Ative a notificação e compartilhe com todos aqueles que você quiser. O objetivo aqui é levar essas informações para a maior quantidade de pessoas possível. Também digo, caso você queira adquirir o material, entre em contato nesse link, nesse contato que eu deixei aí na descrição. Eu espero te ver em outros cursos, não mais para a OAB, porque eu quero a sua aprovação, mas em outros cursos voltados ao direito do trabalho. Um abraço, boa sorte e até mais.